Gostaria de falar com a igreja hoje sobre transformando a nossa tristeza em esperança e alegria. Transformando a nossa tristeza em esperança e alegria. Será que é possível? Pode ser, eu espero que a maioria de vocês hoje não estejam tristes. Eu não fiz essa palavra só para quem está triste hoje. O Senhor não me inspirou para falar isso aqui só para quem está ou se encontra triste agora. Porque a tristeza, assim como a alegria, são sentimentos que fazem parte das nossas vidas, não é verdade? Todos nós queremos que a tristeza passe logo e que seja sempre muita alegria. Mas nós passamos por momentos tristes, passamos por tribulações, mas nós precisamos de transformar a nossa tristeza em algo bom. Porque se nós continuarmos apenas tristes quando estamos tristes, se nós continuarmos apenas lamentando, o período que Deus talvez estava preparando para nos ensinar algo vai demorar muito mais e nada de positivo vai acontecer. Por isso eu gostaria de ler uma passagem que se encontra em Neemias 1. Na verdade, deixa a sua Bíblia aberta em Neemias. Se você tem o livro de Neemias no seu celular, ou no seu aplicativo, ou na sua Bíblia na tua mão, deixa aberta em Neemias, porque eu vou estar avançando a partir do primeiro capítulo em algumas páginas, algumas partes. I'd like you all to open your Bibles in Nehemiah 1. We are going to be talking about something today that is very important to all of us. We all have moments of sadness, don't we? We all have moments in which we're feeling down. But we need to transform these moments of sadness into hope and into happiness. Because God knows that we don't belong in this world. And this world is not controlled by us. So we do feel sadness. We do feel defeated sometimes. But we have to know how to transform these moments into something bigger, happier, and bring hope back to our lives. Vamos ler Neemias 1. Neemias ora por Jerusalém e diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi ali para ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força.
ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Senhor, nós lemos a tua palavra. A tua palavra que é poderosa, que é transformadora, que é cheia de unção e cheia de poder. No nome de Jesus, faça agora a transformação na tua igreja. Amém. Amém. Gostaria de pedir a alguém, por favor, para me trazer uma garrafinha de água, porque eu acho que até tenho. Obrigado, Samuel. A reação de Neemias quando ele viu Jerusalém é uma reação que agora eu queria que você entrasse naquele mundo ali. Pensa bem comigo. Sabe por que Jerusalém estava destruída? Porque por muitos anos antes, Jerusalém, que era a capital de Israel, do povo de Deus, do povo escolhido, do povo que Deus tirou do Egito, do povo que Deus levou para a terra prometida e declarou as suas terras, e eles conquistaram as suas terras, a cidade onde se foi construído o templo de Salomão, a cidade onde o povo de Deus adorava a Deus, a capital, Jerusalém, ela estava destruída. E sabe por que ela estava destruída? Porque o povo se apartou de Deus. Por muitos anos, Deus mandava profetas e falava: se vocês não voltarem de novo para me adorar, obrigado. Se vocês não voltarem a me servir, se vocês não voltarem para mim, eu os entregarei aos seus inimigos. E aconteceu que o povo não ouviu, e Jerusalém foi saqueada, queimada, roubada, e os habitantes levados cativos para a Babilônia por 70 anos. (70 anos). Quem tem 70 anos aqui de América? Sem ir no Brasil? Ninguém, né? Agora eu já tenho 70 anos. Agora imagina se você tivesse há 70 anos na América, e quando você voltasse lá na sua terrinha, lá na sua cidade no Brasil, você encontrasse tudo queimado, destruído, arrebentado e a terra arrasada. Isso é o que estava sentindo Neemias. É essa tristeza que estava no coração dele. Porque depois de 70 anos o cativeiro acabou. Eles voltaram. Mas voltaram para quê? Para nada. A cidade estava destruída, arrasada. A tristeza era total, geral. Não havia nada bom ali. A moral estava baixa. Cidade sem muro naquela época, as muralhas simbolizavam proteção, poder. Era o orgulho da cidade, as suas muralhas, as suas pontes, os seus portões. E estava tudo arrebentado. Era isso o sentimento de Neemias. Por isso que a Bíblia diz que quando Neemias viu e ouviu falar daquilo, o que ele fez? Ele só pôde sentar e chorar. Sentou e chorou. A tristeza era tão grande que ele não tinha forças para fazer nada. E eu imagino que vocês sabem o que eu estou falando. Muitas vezes a gente se sente tão triste com qualquer que seja a situação, que você só tem força naquele momento para sentar e chorar. Depois você tenta se levantar e se reorganizar, raciocinar um pouco. Mas no momento que você só quer sentar e chorar, não saber aonde começar, um sentimento de incapacidade, um sentimento de que a situação é muito maior do que você, e de que nada que você vai fazer vai mudar em nada a situação. Aí você tem que tomar uma decisão
de ficar chorando, um dia, 2 dias, 3 dias e o resto da vida? Ou você vai tentar transformar essa sua tristeza em esperança, para que depois da esperança venha a alegria? Amém? Amém. When Nehemiah heard about what had happened to Jerusalem, all he had to do was to sit down and cry, said the word. Because he heard that Jerusalem, the great capital of Israel, where the temple had been built by Solomon, where people of God went to serve and to worship, where they all gathered together for our God. That city was destroyed, that city was burned down, and the walls were taken down. That city was in complete ruins. When he heard that even the neighbors of the city were mocking the people of Jerusalem, he had only the attitude of sit down and cry. And that is the same thing we feel sometimes when some things happen to us, all of us. When we are facing with a situation that brings us deep sadness, and all we can do at some point is to cry. And we have no strength. We don't have any strength left to do anything else. We're just there crying. But that's what we have to learn. Do we stay there crying, or we gather ourselves together? We get ourselves together with the right attitude to try to transform that sadness into hope, and then maybe to bring happiness again into our lives. É a pior situação que seja, qual seja a situação na tua vida. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, não é? Eu já falei outras vezes que eu acho que a esperança não morre, nunca. A esperança nunca morre, não de acordo com a palavra de Deus. Então, quando você ouvir falar a esperança é a última que morre, ela morre se você não estiver dentro da palavra de Deus, porque dentro da palavra de Deus ela nunca morre. A palavra diz em Romanos 5:5, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A esperança de Deus não morre. A esperança de Deus, do cristão, do servo, daquele que sabe ao Deus que serve, ela jamais vai morrer. E quando nós estamos tristes, parece que a nossa mente está meio que bloqueada, não é verdade? Você fica sem ação. Por um momento você não sabe o que fazer. Por isso é que você só chora e se entrega momentaneamente àquele período de tristeza profunda. Mas nós precisamos resgatar a esperança. Jerusalém foi resgatada. Eu vou falar agora como é que Neemias, o que Neemias fez depois que ele sentou e chorou. O que ele fez para sair daquele lamento e colocar em ações, atitudes corretas e ações corretas que levaram a ele a energizar de volta todo o povo de Deus e recuperar a honra daquela cidade. É isso que nós vamos fazer. É olhar para a palavra que nos ensina e que nos mostra o que fazer. Se você está triste hoje, eu creio que no final dessa mensagem você vai saber o que fazer para se alegrar. Se você está bem feliz hoje, quando vier uma tristeza, eu espero que não venha, mas nós vivemos num mundo que jaz maligno, num mundo cheio de tristeza, cheio de decepções. Quando vier, você terá forças e a palavra de Deus ancorada na tua vida para você fazer diferente e resgatar a tua esperança e a tua alegria. Amém? Amém. What we're going to be talking about then is what did Nehemiah do after he sat down and cried, after he had nothing else to do but to just cry and lament. What did he do? What can he teach us? What the Word of God has to teach us, so that if you find yourself sad today, you will learn how to restore your hope and your happiness. Or if you're happy today, the next time that you're sad, you will know exactly what to do. Amen? A primeira coisa, nós já vimos, nós já lemos. Neemias, quando ouviu falar, o que ele fez lá em Neemias 1, de 5 a 11?
Ele fez o quê? Ele orou. Ele orou a Deus. Ele sentou, ele chorou, mas a primeira atitude dele foi de orar. Orar ao Pai. E fez uma linda oração intercessora pela nação de Jerusalém, pelo povo dele. Neemias não estava mais vivendo ali. Neemias era copeiro de outro rei. Era um outro rei que não servia ao nosso Deus, mas também a Bíblia não diz que ele era mau. Era um rei ímpio, secular, o rei Artaxerxes. Ele estava ali servindo o rei no palácio. Ele ouviu falar do teu povo. Assim como nós estamos aqui na América, não é verdade? Nós não ouvimos falar na notícia do Brasil, e quando as notícias não são boas, o que acontece? Nós ficamos tristes, porque temos lá tios e tias, e mães e pais, e primos e primas, temos familiares, e também mesmo se não tivesse mais ninguém lá, nós viemos de lá, nós nos importamos com aquela nação. Então as notícias ruins que vêm nos entristecem, e nós estamos aqui. Assim era a situação de Neemias. Mas em Neemias 2, no próximo capítulo, ele foi lá para Jerusalém. Diz a palavra, o que eu vou contar, no capítulo 2, Nehemiah 2, verses 1 through 5, I think we have the transparency. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas, e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus do céu, e depois disso disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. 4 meses depois, talvez tinha 4 meses que Neemias chorava e orava, mas um dia ele estava ali servindo ao rei, como ele fazia sempre, e o rei perguntou: o que está acontecendo com você, Neemias? Eu nunca te vi triste, você deve estar infeliz. Neemias disse: como eu não posso estar infeliz se a cidade onde os meus antepassados moram, ou moravam, está destruída, está em ruína, está saqueada? Como é que eu posso não estar infeliz? Aí o rei pergunta para ele: o que quer que eu faça? O que eu posso te fazer? Existe alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Como copeiro do rei, Neemias tinha uma certa credibilidade, né? Aqui eu vejo que Neemias era um servo bom e fiel, aquele rei. Assim como você tem talvez anos trabalhando para uma empresa, você está ali dedicando-se, você está ali fazendo o seu trabalho honestamente, ganhando crédito com o seu patrão. Chega um dia que acontece alguma coisa, o seu patrão vai se sensibilizar ao seu favor. Isso é o que se espera. Se não for assim, é porque o seu patrão não vale nada, não é verdade? Infelizmente tem uns assim, né? Mas o rei perguntou: o que quer que eu faça? E o interessante é que isso era um diálogo. Mas no verso 4 diz: então eu orei ao Deus do céu, e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender o pedido meu, aí ele falou o pedido dele. Você percebeu que Neemias aqui orou em espírito, rapidamente? Porque ele estava conversando com o rei, e ele falou: então eu orei a Deus do céu e respondi ao rei. Será que ele falou para o rei: espera aí, deixa eu ir ali, já volta? Não, ele não fez isso. Quando nós temos intimidade com Deus, as coisas podem acontecerem assim. É como se fosse um relâmpago, uma oração em espírito, um pedido: Senhor, me dá uma direção, me dá um discernimento. O rei está perguntando aqui o que ele quer, o que ele pode fazer por mim, Senhor, o que é?
Essa intimidade com Deus faz com que você receba de Deus um discernimento. Um discernimento. E ele falou: se eu sou bom para ti, ó rei, se você está contente comigo, então deixe que eu vá de volta para a minha terra, a fim de reconstruir aquela cidade e os meus antepassados que estão lá sepultados. A oração, ela traz esperança. A oração, ela eventualmente vai arrumar uma situação para te tirar de onde você está. Muitas vezes a oração não vai instantaneamente resolver o seu problema, mas se você continuar persistente, diz aqui que foram 4 meses depois, Neemias estava chorando e orando, mas 4 meses depois, houve um momento da virada, houve um momento em que finalmente Deus respondeu através de um rei ímpio. Nem sempre a resposta que a gente está buscando vai vir do irmãozinho da igreja, ou do pastor, ou de aonde a gente espera que venha. Às vezes vem de lá de fora, porque Deus também tem o coração do ímpio na mão dele. Lá em Êxodo, Deus endureceu o coração de Faraó, para fazer a vontade dele se cumprir. A outras vezes ele amolece também o coração dos reis. Deus tem o coração do Fidel Castro na palma da mão, ele tem o coração lá do Ahmadinejad do Irã na palma da mão dele, ele tem o coração do Kim Jong-il lá na Coreia na palma da mão dele. Não importa o ditador, não importa a ruindade da pessoa, Deus tem o coração das pessoas na palma da tua mão. E Ele pode inclinar o coração das pessoas, boas ou más, para fazer a vontade dele. Você crê nisso? Foi isso que ele fez com Neemias. E o rei não somente permitiu, como você vai ver aqui que ele fez muito mais, mas a oração foi a primeira coisa que ele fez. Então, se você está triste, se você se encontra triste, ou quando você se encontrar triste, saiba que não é só chorar e sentar. Ore a Deus, e Deus vai começar a mudar a tua vida. Amém. Amém? The first thing he did, we know that he cried, but then he prayed. His first attitude was to pray. To pray for what? To pray for an answer. To pray, God, what can I do for my people? My people is perishing. Jerusalem is burned down. Jerusalem is destroyed. My people is returning to a land, to a city that no longer exists as they knew it. And now I have to do something to help them. And then 4 months later says the word that he was serving wine to his king. And the king noticed that he was sad. And the king asked him, why are you sad? And he said, how can I not be sad, knowing that my people is in this situation? And the king asked him, what should I do for you? What can I do to you? And he said, if I have been a good servant, let me go back to my city and help them restore the city. The prayer that he was praying for 4 months finally worked. We're not always going to have an instantaneous answer to everything that we pray for. We must pray all the time. But God is the one that knows when to answer. But He will answer. He will answer, and He will answer in the right time. And when He does answer, you will know exactly what to do. So that's the first thing. We're going to move on to the second thing. A segunda coisa, em Neemias 2, 6 a 9, depois que ele teve a conversinha com o rei, e que o rei perguntou, o que eu então posso fazer por ti? Ele falou, me deixa voltar. Mas lá no capítulo 2, continuando no verso 6 a 9, diz, aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quanto voltaria. E eu disse, então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até a região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse dessa madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu ia morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi.
porque Deus estava comigo. E o rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Neemias estava aproveitando oportunidades. Sabe que as oportunidades, elas aparecem para todos, mas nem sempre nós aproveitamos as oportunidades, ou nós às vezes nem percebemos que as oportunidades estão ali. O rei representava uma grande oportunidade para Neemias naquele momento. Ele tinha crédito com o rei, ele usufruiu desse crédito, e o rei se sensibilizou e deu mais do que Neemias pediu. Neemias primeiramente só pediu: me deixa ir lá, para eu ajudar. Mas depois ele percebeu: you know what? Eu vou logo pedir, né? Mais coisas aqui. Ele falou: olha, rei, me dá umas cartinhas aí, porque quando eu estiver viajando para lá, eu vou ter que passar pelo seu guarda florestal, eu vou ter que passar. Vocês pensem bem, naquela época haviam reinos. Pensa como se fosse estado. Você vai viajar daqui para Flórida, você tem que passar pelo menos por South Carolina e Geórgia antes de chegar lá. Nas estradas ele encontraria alguns obstáculos, alguns guardas florestais, talvez guarda dos outros reis, e ele precisava de estar credenciado para passar. Então ele já falou com o rei: rei, me dá umas cartas referências, e me falou: me dá madeira, porque eu vou precisar de madeira para construir os portões, me dá o material para me reconstruir os muros. E a palavra diz que o rei deu tudo o que ele pediu, porque Deus estava com ele. Aleluia. As oportunidades aparecem. Neemias sabia que ele precisaria de mais coisas, né? De apoiadores. Então a palavra diz o seguinte, lá em Mateus 7, o que Jesus falou? Batei-vos e abri-se-vos lá. As portas estão aí. Algumas podem estar abertas, outras estão fechadas. Mas as portas fechadas, o mínimo que a gente pode fazer é o quê? É bater. Quem sabe a porta abre. E também, né, quando você tem um ambiente cheio de portas, você vê que uma porta leva a outra porta. Você entra na porta da sala, depois tem a porta do quarto, depois tem a porta do banheiro, e você vai abrindo as portas, as oportunidades que estão colocadas diante de ti, e que você nunca saberá se vai dar alguma coisa se você não bater, se você não entrar. Então é importante pedir ao Senhor esse discernimento. Aquela oração relâmpago que ele fez, aquela intimidade que ele tinha com Deus, aquela oração de 1 segundo, mas Deus deu para Neemias a audácia, a coragem para se aprofundar dentro daquela oportunidade e pedir, e perguntar, e buscar. Muitas pessoas reclamam de muitas coisas, mas talvez não tenham batido nenhuma porta, talvez tenham esperado praticamente que alguém as coloque naquelas cadeirinhas de supermercado, né? E você vai assim, ó, automaticamente passando dentro das portas, ou alguém te empurrando. Falando em cadeirinha de supermercado, às vezes eu vejo gente chegando perfeitamente bem no supermercado, para o carro, caminha normalmente sem mancar, aí chega lá na porta, senta naquela cadeirinha, vai andando de cadeirinha lá dentro. Aí não dá para entender, né? Mas nós precisamos ter coragem, ter audácia, saber o Deus que nós servimos. Porque a palavra diz: porque Deus estava comigo. O rei me deu tudo, me deu as cartas, me deu a madeira, me deu os materiais, me deu até uma cavalaria para me levar. E tudo que ele tinha pedido era para deixá-lo ir inicialmente. Tome posse das suas oportunidades, irmãos. Amém. Tome posse. Não assuma nada. Não tenha medo. Tente. Porque o máximo que vai acontecer é você se deparar com um não, ou ver que não era nada bom. Mas pode ser que a sua vida mude, assim como Neemias mudou. The second thing he did of his opportunities, he had credit with the king. He was serving the king faithfully and honestly for a long time.
So when the king asked him, what can I do for you? He said, can you just let me go back to my city so that I can help them rebuild? And the king said, yes. But then he realized that he could get more out of the king. That maybe the king was going to be used to help him even more than what he imagined. And he asked the king to give him some letters of recommendations. From that time, there were kingdoms. Between one kingdom and another kingdom, there was something in between. And they had to have the right credentials to travel along the roads. And he had to have these letters so that when he was facing with a question, where are you going? Where are you coming from? The people would know that he was coming from King Xerxes' kingdom, and he was traveling to Jerusalem, and he was going to be allowed through. And that's what he did. He got those letters. He also asked for wood to rebuild the walls and to rebuild the gates, and he asked for materials. And everything, says the word, everything was granted to him because God was with him, says right there. Because God was with him, the king allowed him to get everything he needed. Everything he needed. Because he took advantage of opportunities. Opportunities are there for everyone. But the opportunities, they don't always will land on your lap. You have to knock on the door for the door to be open. Jesus said, knock on the door and the door will open. You have to learn how to knock. Sometimes when you knock, it's not going to be what you expect, but maybe it will. So we have to realize the opportunities that we have when we start praying for God, and God puts us in a position of privilege, in a position that can change our history, to change our lives, change our situation. We have to take advantage of that. That's what he did, and he got everything that he could possibly hope for and more. A terceira coisa, ele avaliou a situação dele. Ele avaliou a situação dele. No verso 11 em diante diz, eu cheguei a Jerusalém durante 3 dias. Aí ele chegou, né? Durante 3 dias. Não contei a ninguém o que pensava para fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte, para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cedron, e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido, e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais, ou a qualquer outra pessoa que queria tomar parte do trabalho. Mas aí eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei ao rei que me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Amém. O próximo passo de Neemias foi ir até lá e ver pessoalmente o que estava acontecendo. Eles já tinham ouvido falar, eles já tinham recebido as notícias, né? Da forma que se recebia a notícia naquela época. Ele recebeu as notícias, agora ele foi lá avaliar, ele foi lá para realmente testificar o que estava acontecendo. E ele não declarou nada do que Deus estava fazendo, até que ele fez uma vistoria na cidade. Depois de olhar tudo e levantar todas as informações necessárias, Neemias expôs o que ele desejava fazer ao povo.
quando ouviram a proposta, todos se animaram e disse: vamos reconstruir essa cidade. Sabe o que eu quero dizer? Que no momento de tristeza, quando você está triste, normalmente você não tem nada para oferecer. Na verdade, por isso que você só senta e chora. Mas se você toma decisões naquela situação, provavelmente todas as decisões que você vai tomar vão ser baseadas na tristeza que você está vivendo. Se você está extremamente triste e vai conversar com alguém, explanando ou tentando vender um projeto, qual a imagem que você acha que a pessoa vai receber de você? Imagina você tentando vender alguma coisa, mas você não se mostra entusiasmado, você não se mostra confiante, você não se mostra que você crê naquele produto que você está vendendo. Como é que você vai convencer qualquer pessoa de comprar a tua ideia, o teu produto, ou cair no projeto com você? Neemias estava triste. Se ele não tivesse orado, se ele tivesse simplesmente chutado o balde, largado o trabalho dele com o rei, e fosse lá em Jerusalém, e começasse a falar: vamos construir, vamos fazer, ele não estaria preparado, ele não estaria capacitado. Ele precisou de se preparar, de avaliar a situação, avaliar e entender, para depois ele se fortalecer e falar: vamos reconstruir essa cidade, porque Deus já me respondeu, porque eu já tive resposta, porque o rei Artaxerxes me deu cartas para chegar até aqui, porque eu estou com a caminhoneta cheia de madeira aí, porque eu estou com todo o material por aí. Vamos colocar a mão na massa? Aí o povo unanimemente disse: vamos fortalecer as nossas mãos para a boa obra. No verso 18. Se ele tivesse transmitido tristeza para o povo, tristeza gera tristeza. Nós deprimimos as pessoas com as nossas tristezas, com as nossas reclamações, com conversinha que não edifica. Nós espalhamos tristeza. É importante esperar o momento certo para tomar as nossas atitudes. É importante estar cheio de Deus antes de tomar atitudes. Nos revertir com Deus antes de fazer uma decisão. Decisões afetam nossas vidas diariamente. Decidir. A decisão pode ser algo que tem uma consequência leve. Você foi ali, comeu mal, comeu um hambúrguer, bem fé, você vai se sentir mal por algumas horas, no dia seguinte você já está bem. Tudo bem, Fez uma decisão. Lá no tempo do mundão, quando bebia, ficava de ressaca no dia seguinte. Decisão. Aí você pensava, por que eu bebi? Mas existem decisões que já ficam para a vida inteira. Uma gravidez não planejada, uma oportunidade perdida, um trabalho que você nunca vai conseguir mais, um mau investimento, que às vezes demora anos para você recuperar, comprar algo que você não pode pagar, várias coisas, várias decisões que nós tomamos. Mas quando nós fazemos as nossas decisões depois de ter orado, depois de ter fortalecido, depois de ter feito aquela oraçãozinha relâmpago, falar: Deus, confirma aí, faço ou não faço, pergunto ou não pergunto, entro ou não, passo por essa porta ou não, aí você está credenciado pelo Pai. E aí qualquer pessoa que você falar essa experiência vai se animar com você, vai comprar a sua ideia. Jesus ensinou, que Jesus falou disso, lá em Lucas 14, ele falou que antes de fazer qualquer investimento, ou entrar em qualquer batalha, nós precisamos nos assentar primeiro e calcular. Abraão também fez isso, tanto que Paulo diz em Romanos 4:19, sem enfraquecer na fé, embora levasse contra o seu próprio corpo amortecido. Ele estava falando de Abraão. Precisamos aprender a reconhecer as nossas dificuldades, a avaliar as nossas situações, como fez Neemias.
E a mesmo assim, né, ter fé suficiente para saber que Deus é que está no comando, que Deus é que está no controle, e que se Ele tem nos levado até ali, Ele vai continuar. Amém. Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai continuar te abençoando. Amém. Se Ele te colocou nesse país, se Ele te colocou nessa igreja, se Ele te colocou nessa cidade, se Ele te colocou no seu trabalho, Ele vai continuar te direcionando. E você só tem que buscar a Deus a direção constante. Senhor, me mostra a próxima etapa, me mostra a próxima porta, né? Porque as portas vão continuar se abrindo. Amém. Amém? Jesus, amém. The third thing he did was that he had to evaluate his true situation. What does that mean? He had already heard about Jerusalem. He had already cried and he prayed and he asked for the king's favors and he got everything together. But then he went there. He went to see it for himself. He went there to see what is the real situation here with Jerusalem. I'm going to see it for myself. And the word says that he circled around the city, through the gates that were all destroyed and tumbled and burned down. And he was going around and looking for himself. And he told nobody. He told nobody about his plans until after he saw everything. Then he gathered the people and said, God has called me to come here and to help you rebuild the city. God has already confirmed in my heart. I already spoke to the king that I served, and he already gave me permission. Here are all my letters, and I have a load outside full of wood and materials to start rebuilding. Let's go rebuild. And all of the people said, yes, let's go rebuild. The idea is that you cannot sell anything if you're not confident in what you're selling. If you try to sell anything when you're sad, when your face is showing that, people are just not going to believe in you. All you're going to do is spread more sadness. But if you are confident, if you know the God that you serve, and the God that you serve is leading you, and if He has led you up to here, He's going to continue to lead you to the next phases. And He will confirm every time. And then people are going to start getting attracted by that. Who doesn't want to be blessed? If you are blessed over and over, and people see that, and they see no evil in you, they will want to do what you're doing. Yeah. That's what Nehemiah did. But he had to calculate. Just like Jesus himself said in Luke 14, 28 and 31, that before we go into any investment or any battle, we must calculate. We must think ahead. We cannot be proactive sometimes for everything. We have to calculate. Você já avaliou a sua situação? Deus é poderoso e pode te ajudar. Mas a última coisa, depois de tudo isso que eu falei até aqui, Neemias ainda sabia que ele só podia contar mesmo, seguro, com a poderosa mão de Deus. Amém. Verdade. Lá em Neemias 2, 19 e 20, se você continuar lendo depois a lenda, que você vai ver, de Sanbalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte das tradições religiosas do povo de Israel. O que aconteceu aqui, queridos? Sanbalate, Tobias e esse árabe e o Gesem simplesmente são levantes. Mas a nossa vida não é, a nossa briga, a nossa luta não é contra pessoas, mas pessoas é que fazem as coisas. A obra de Deus, ela é executada por pessoas. A obra de Satanás também. Agora, pessoas boas podem ser usadas por Satanás também.
Por isso que a Bíblia diz: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades e as hostes celestiais. Mas Sanbalate, Tobias e Gesem, eles representaram naquele momento a voz de Satanás para desanimar Neemias e o povo. Eles começaram a questionar, e Neemias teve muitos problemas com eles, para conseguir vencer aqueles obstáculos. Se você continuar lendo, a Bíblia diz que primeiro, nessa parte que nós vemos aqui, eles só vieram com chacota. Vocês estão fazendo o que aí? Vocês estão doidos? Como é que vocês vão conseguir construir esse muro aí? Olha essa cidade enorme, como é que você vai reconstruir todo esse muro, essas muralhas e esses portões? Quando eles viram que Neemias estava sério e convicto, aí eles falaram: mas vocês não são nem cidadãos mais, vocês não têm nem direito de ter propriedade aqui. Começaram a aumentar as ofensas e aumentar o golpe. Chega um ponto, depois que eles mandam mensageiros para tentar ir fazer um encontro com Neemias. Sabe o que Neemias falava para eles? Não tenho tempo para falar com vocês. Estou aqui na minha obra. Eu não vou ficar desviando, paralisando a obra de Deus para ir ouvir conversinha de vocês, não. Eu vou caminhando. Era isso que estava acontecendo. Neemias teve esses problemas, mas ele continuou caminhando. Vários adversários tentavam de todas as formas atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém era a cidade santa, Jerusalém era a cidade do povo de Deus, era a capital de Israel. Jerusalém era onde o templo estava. Você acha que Satanás, que já existia naquela época e é o mesmo de hoje, tinha algum interesse daquilo ser restaurado? Não. Então ele se levantou, e se levantou de todas as formas que ele pôde. Mas Neemias sempre falava: a mão de Deus está comigo. Se você ler esse livro, ele fala isso em várias vezes: a mão de Deus está comigo. Ele sempre estava orando e pedindo para Deus fortalecer as suas mãos. Sua resposta aos inimigos, era sempre isso: olha, eu estou ocupado com a obra de Deus. Eu estou ocupado com algo mais importante do que ir aí falar com você. Se Deus já me autorizou, eu não preciso da autorização de vocês. Deus já me autorizou. O Deus dos céus é quem dá êxito para as pessoas. Ele diz, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. A resposta dele está lá em Neemias 2:20. Nem tudo são flores. Você vê que depois que você ora, depois que Deus confirma no teu coração, depois que você passa pela porta certa, às vezes a gente acha assim, agora aqui é uma voltinha no parque no domingo ensolarado. Mas não é. As batalhas continuam. As batalhas continuam. E os nossos inimigos não vão se descansar. Mas se você continuar firme, na hora certa, lá em Isaías 59:1 diz o que? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não está assim, não. A mão do Senhor está assim sobre nós. Amém. Aleluia. Está assim. A mão do Senhor não está guardadinha, não está no bolso. Está assim sobre nós. Se nós estamos fazendo a obra dele, e debaixo da direção dele, a mão dele está assim, abençoando. Vai, meu irmão. Vai, minha irmã. Vai, meu servo. Vai, minha serva. Não para, não. Não deixa que esses obstáculos te parem. Não deixa as vozes do inimigo te pararem, te desanimarem. Amém. Eu creio. Isaías 43:3 diz: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Se Deus está agindo, ninguém vai poder parar. É uma locomotiva, imparável. Nada pode parar quando Deus está fazendo. Mas Neemias sabia disso até o final. Ele não se ensoberbeceu, ele não se encheu de confiança humana, ele não encheu-se de com orgulho. Ele sabia que Deus é o que o levou até ali e que Deus continuaria com ele até o final. Amém? Amém. Nehemiah understood all the way up to the end that it was God that was going to do the work. He was only being a messenger, a vehicle, or a tool in the hands of God.
After he went there and he evaluated everything and he confirmed what the situation was, he started to build and rebuild. But Tobias and Sanballat, they started to rise against Nehemiah and his helpers and say, what are you guys doing? Why are you guys trying to rebuild? Are you crazy? You're never going to be able to do this. First, it was just words of discouragement. It started like that. But then when they realized that they were really serious about rebuilding, they started to really rise more against them and say, but you don't have any authority to build here. You're not even citizens anymore. You don't have any reason, any right to do what you're doing. And they tried to get meetings with Nehemiah. And Nehemiah's answer to them was, I'm too busy with the word of God, with the works of God, to go talk to you. I'm too busy to stop now and go talk to you. God gave me the authority. God gave me the permission. God gave me the go ahead, the okay. I'm not going to stop because of you now, because I know the God that I serve. And he went all the way to the end. He understood that it was God, that it wasn't him. He was not full of pride. He was not getting cocky. He was not feeling important because God had spoken to him and because the king had given him letters. The king had given him the wood and the materials and had given him the okay to go to Jerusalem. He was not feeling any pride for that. But he understood that it was God that was going to execute the rebuild. Amen. A palavra diz que depois de tudo isso, Neemias conseguiu vencer a tristeza total, a desolação, a falta de perspectiva, a falta de esperança. Ele conseguiu reconstruir aqueles muros. E as pessoas começaram a sentir novamente como parte daquela cidade, seguras, como que Deus estava verdadeiramente fazendo uma obra, recuperando a cidade amada, a cidade santa. O templo também foi reconstruído, mas esse é outro livro lá de Esdras. Se você ler, Esdras foi levantado para reconstruir o templo e Neemias os muros. Esdras também estava vivendo naquela mesma época. Vai lá e lê para você ver. Deus restaurou aquela cidade, assim como Deus restaura vidas. Ele restaura famílias, Ele restaura ministérios, Ele restaura os nossos objetivos, os nossos planos. Então não importa, essa história não é lá de Neemias, de Jerusalém. Essa história é a história das nossas vidas. É Deus. Nós temos tristezas, nós temos perdas, nós temos razões para estar tristes muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã. Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Então toma posse. A situação de tristeza foi transformada em júbilo. Glória a Deus. A transformação de tristeza foi transformada em uma alegria de toda uma nação, por causa de um homem que conseguiu estar no local, como Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando foi perguntado, quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Através de cada um de vocês, algo pode ser restaurado. Esse algo é você que sabe, mas algo pode ser restaurado através da tua vida. Mas para você restaurar qualquer coisa, e se você tem que restaurar algo, é porque não está bom. Porque o que já está bom não precisa ser restaurado. Se você precisa de restaurar algo, seja o seu casamento, seja o ministério, seja a tua vida profissional, seja a tua saúde física, seja qualquer coisa, um projeto que você abandonou, qualquer coisa, você pode, a partir de hoje, a partir de agora, tomando essas mesmas atitudes de Neemias, restaurar e transformar a desolação, a tristeza em esperança e alegria. Amém? Amém. Diz a palavra em Romanos 15:13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Nehemiah was able to rebuild.
He was able to overcome. He was able to surpass. He was able to come out triumphant. And he was able to restore the happiness and the reason to live happy of a whole nation. And he did that because he took some steps, one at a time. And he understood that it was God leading him all the way. It doesn't take the whole church to do a transformation. It takes you. It takes one person. It takes the right attitude. And you can restore something. I don't know what that something means or is, but there is something to be restored in everybody's lives. And you can be the beginning of a change. You can be the beginning of a transformation, and the transformation of sadness into hope and into happiness and joy. If you believe that, pray with me now, and we're going to deliver the final moments of this service in prayer to our God. Vamos orar, queridos. Eu te peço para se levantar. Se você crê, tudo que você tem que fazer agora é guardar essa palavra no teu coração, como diz o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor. Guardar a tua palavra significa que você concorda, que você gosta, que você gostou, aprovou e creu, que o Espírito Santo testificou com você. A minha palavra que eu dei hoje, creio eu sendo diretamente de Deus, mas quem testifica isso é o Espírito Santo, que é o mesmo que está em mim e que está em ti. É Ele que diz: Senhor, eu recebo a sua palavra, eu concordo, eu vou entregar agora a ti a minha oração, a minha vida, a minha situação, a minha tristeza, a minha perda, o meu lamento. Tudo começa por aqui, com você primeiro dizer: Senhor, enquanto eu estava ouvindo essa mensagem, enquanto eu estava ouvindo essas palavras, o Senhor me fez lembrar de uma situação. Quem sabe seja, como eu disse, tantos exemplos, a situação da minha família, a situação do meu casamento, a situação do meu trabalho, do meu emprego, a situação dos meus filhos, a situação dos meus pais, dos meus relacionamentos, as situações dos meus sonhos, dos meus projetos paralisados, da minha saúde. Algo que Deus lembrou você, algo que te traz tristeza, algo que te traz vontade de chorar, de sentar e chorar, e que te faz sentir incapaz. Mas a palavra te chama agora para orar. Orar e entregar ao Senhor. Entregar ao Senhor a tua dificuldade. Entregar ao Senhor aquilo que representa hoje para você, agora, neste momento, a sua maior tristeza, a sua maior dificuldade. Entregar a Deus. E Ele que está aqui, está ouvindo a tua oração. Mas agora que você pode esperar, e a palavra de Deus nos garante isso, continue orando, e vai haver um momento. Para uns pode ser agora mesmo, para outros pode ser amanhã, eu não sei, mas o Senhor sabe. Vai haver um momento da resposta, um momento em que Deus vai te mostrar que Ele ouviu, que Ele o escutou, que Ele recebeu, que Ele liberou e que Ele aprovou a tua bênção e a tua resposta. Aleluia. E ela será entregue a ti. Mas se for necessário de você passar por portas, se for necessário você passar por provações, não tenha medo. Em nome de Jesus diz a palavra: filho, filha, não tenha medo. Não tenha medo. Batei-vos e abri-vos-á. Chame o nome do Senhor e Ele te responderá.